Uma conversa especial sobre pessoas, lugares, empresas e personalidades da nossa região. Agora na Rádio Sarandi, cá entre nós. Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar aqui pela Sarandi nesta sexta-feira o programa Cá Entre Nós. Hoje é sexta-feira, dia 24 mês de outubro. Programa Cá Entre Nós aqui pela Rádio Sarandi, onde a gente destaca sempre as informações, os assuntos referentes aí à nossa comunidade e também, além dos assuntos do dia a dia, a gente também traz esporte neste espaço, né? E como durante a semana a gente conversou aí com o pessoal do Soberano para falar sobre o jogo desse final de semana diante do Vélez, pelas quartas de final da Série B, hoje a gente vai conversar com a diretoria do Vélez Camaquã, que estão na linha para bater um papo com a gente, né? Em seguida nós vamos conversar então com o Nelson Bavier, ele que é CO do Vélez de Camaquã, que vai bater um papo com a gente, falar um pouquinho do Vélez, sobre essa campanha que o Vélez fez na Liga Nacional e obviamente também projetar este confronto diante da equipe do Soberano pela Série B. Primeiramente a gente lembra dos nossos patrocinadores, Sicredi. Atenção, produtor rural, os recursos do novo Plano Safra estão chegando no Sicredi. Fale com nossos gerentes e inicie seu planejamento. Sicredi é ter com quem contar. E Coprel Telecom, não dá mais para a internet decidir onde você pode se conectar dentro de casa. Com os planos Prime da Coprel Telecom, você tem internet em toda a casa, planos de até 1 GB de velocidade. Assista, trabalhe, estuda e também se divirta sem travar com a Coprel Telecom. Vamos então dando o nosso boa tarde para o Nelson Bavier, mas que todo mundo carinhosamente o chama de Nelsinho. Tudo bem, Nelsinho? Muito boa tarde, seja bem-vindo, falando com a gente aqui para a Rádio Sarandi, de Sarandi, tudo bem? Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos que nos assistem e ouvem, né? É um prazer falar com vocês. A gente se coloca à disposição para falar um pouquinho do projeto e dizer que estamos muito felizes, né, com toda a campanha até o momento, o objetivo sendo atingido, mas com um grande confronto contra a equipe do Soberano já nesse domingo. Pois é, Nelson, antes da gente entrar aí na questão do Vélez, você teve uma passagem pela Liga Gaúcha, né? E como é que foi essa mudança para ti, né? Você que estava na Liga Gaúcha e agora a CO do Vélez. Como é que foi essa mudança e, ao mesmo tempo, essa adaptação à nova função? Bom, eu fui atleta profissional do esporte, sempre estive no futsal e a minha grande preocupação era, como concomitante à minha carreira, me preparar, né, para que eu pudesse alçar novos voos, ter novos desafios, e assim foi. Quando fui treinador, né, então tive praticamente aí durante 13, 14 anos como treinador profissional, à frente de equipes, inclusive, que disputaram a Liga Nacional também. E quando fui, então, convidado para ser, na época, o gestor da Liga Gaúcha, já com o pensamento de voltar para o Rio Grande do Sul, né, resido na região metropolitana, em Cachoeirinha mais precisamente, com esposa gaúcha, 2 filhas nascidas também no Rio Grande do Sul, então sou radicado no Rio Grande do Sul, precisava naquele momento de estar um pouco mais próximo de casa e então aceitei aquele desafio, entreguei tudo aquilo que eu poderia fazer enquanto gestor, até porque, como eu falei, me preparei, fiz um MBA em Administração e Marketing Esportivo e me afastei um pouco da beira da quadra, mas a competição corre na veia e quando findou, né, o meu mandato, a minha intenção foi não me afastar,
e aí veio o convite para que eu pudesse estar à frente desse projeto, que é um projeto recente. De fato, ele iniciou efetivamente no ano passado, onde a equipe do Vélez atuou na Série C, e, enfim, teve a sua caminhada, e na medida em que fui convidado, por ser uma cidade próxima, né, da região metropolitana, e obviamente pelo projeto em si me criar em mim esse desafio, eu acabei aceitando, e aí procurar aplicar um pouco daquilo que eu entendia enquanto gestor de uma entidade, bem como gestor de equipes que fui, para tentar conduzir, e a confiança daqueles que aqui estão também me deu essa condição para que a gente já tivesse galgando passos importantes, em especial nas duas principais competições. Claro que nós ganhamos a Taça Farroupilha aqui, já foi um bom cartão de visita, mas a gente entendia que precisaria, de fato, ter um comprometimento e um comportamento bem profissional para poder buscar esses objetivos que foram traçados no início da temporada. Enfim, então, respondendo a sua pergunta, foi tranquilo, né, essa mudança, até porque não é tão diferente assim. O que voltou a ter foi aquela coisa da disputa, né, da competição em si. Nelsinho, antes da gente entrar no assunto Série B, que é o assunto desse final de semana, não tem como a gente não falar da Liga Nacional de Futsal, onde o Vélez recebe o convite para jogar essa competição, dado a desistência da Soeva, né? E o Vélez aceita esse desafio, um desafio gigante que não são para poucos, né? Poucos têm essa oportunidade de disputar uma competição do nível da Liga Nacional. Eu gostaria que você recapitulasse um pouquinho desta competição, desta participação do Vélez, como se deu o início, como é que foram as tratativas para o Vélez ter aceitado esse desafio, que terminou no dia de ontem, mas terminou de forma positiva, acredito eu, pela bela campanha que a equipe fez, enfrentou grandes equipes do futsal brasileiro, e ontem, por detalhes, acabou caindo diante do Joinville, mas fez uma campanha muito grande, muito grandiosa nesta competição. Agradeço as palavras, Adriano, e entendo da mesma forma. Um resumo rápido: a equipe foi montada em praticamente 20 dias, né? Porque nós tivemos a certeza que iríamos ter a vaga, que é uma vaga da Ícone, né? A franquia da Ícone, que é uma marca de material esportivo do Espírito Santo, melhor dizendo, quando acabou tendo ali a dissolução da Soeva. E aí a Ícone, então, nos procura através do então presidente da Liga Nacional, o Cladir, que é do Atlântico. Ele traz para a gente essa incumbência para não deixar de ter uma equipe do Rio Grande do Sul, senão a gente acaba perdendo mais uma vaga, e aí Paraná e Santa Catarina, que hoje são detentores da maior quantidade de clubes, iam acabar herdando isso, e a gente então entendia que, claro, seria muito complicado, e ter essa proposta nos traria uma necessidade de empenho ainda muito maior, e justamente por esse motivo é que eu acabei estando aqui. O convite veio muito por conta disso, da Liga Nacional, e aí a gente acabou aceitando para que pudesse trazer para a região sul, então, enquanto estratégia, ser uma referência, né, na modalidade na região sul do estado. Hoje a gente tem duas equipes fortíssimas que disputam a Liga Nacional, o Atlântico e a CBF. O futsal gaúcho é um futsal que ele por natureza, um futsal muito disputado, com grandes equipes, independente da divisão que esteja, são projetos valiosos que fazem com que as suas comunidades sejam muito orgulhosos de cada um deles, e a gente não poderia deixar que Camaquã e a região não tivesse essa mesma sensação. Então, o empenho foi muito grande. Na medida em que se vem o convite, a gente consegue reunir os recursos, os pré-requisitos para disputar, porque, de fato, temos uma necessidade de muitas coisas a serem atendidas como exigência da Liga Nacional. E aí a coisa caminhou para que a gente pudesse, montando o plantel, uma comissão técnica jovem, porém muito competente, e a gente costuma dizer que não se tem uma bula para seguir para que a equipe possa ser vencedora, porque senão todo mundo terminaria empatado em primeiro lugar. Então a gente precisava, claro, entender as situações, trabalhar com
o que de fato vinha se apresentando, conseguimos construir uma equipe que foi se moldando ao longo, né, com atletas chegando no decorrer da temporada, perdemos 2 grandes atletas também para o exterior, conseguimos nos reforçar à altura e fizemos de Camaquã uma fortaleza no sentido de Liga Nacional, porque ali conquistamos praticamente 80%, quase 90% dos pontos para garantir a classificação entre as 16 equipes para jogar uma oitava de final, que era o objetivo principal. A gente tinha no início do ano a conquista da Taça Farroupilha, na região Metro-Serra, que se deu, que aconteceu, e estar entre os 16 da Liga Nacional. Terminamos em 12º, nos tocou o Joinville, o Jack, uma grande equipe com investimento praticamente 5 vezes, 6 vezes maior do que o nosso, já com rodagem e acostumada a essa competição e tantas outras em nível internacional, inclusive. Então a gente sabia da dificuldade, fizemos um jogo muito bom em Camaquã. Me atrevo a dizer que o resultado ele acabou sendo injusto, ainda que no esporte não se tem essa questão do merecimento, né? Mas tivemos uma atuação muito boa. Fomos para Joinville para tentar surpreender. Fizemos sim uma partida digna de uma equipe que demonstra qualidade e um projeto sério, que é para ser duradouro, e a gente então consegue um empate. Tivemos à frente por 2 vezes no placar. Claro que ainda ganhando teria a prorrogação, sabíamos da dificuldade que também teríamos que vencer, mas em linhas gerais o objetivo traçado foi alcançado. Claro que como alguém que viveu do esporte a vida inteira, corre na veia a competição, a gente sabia que poderíamos mais, porém entendemos que na medida em que a coisa não aconteceu, temos que reagir, obviamente, porque já tem um confronto duríssimo numa competição que a gente também planeja e tem como estratégia chegar, né, em fases mais à frente, para quem sabe estar na Série A ano que vem. Portanto, entender, lamentar, porém já está como o esporte exige, com a cabeça ali na frente. Nelsinho, como é que foi a montagem do elenco para a competição? E aí eu pego também um gancho com relação à questão de apoio, né? A gente sabe que a parte financeira ela exige aí um esforço muito grande dos dirigentes. Isso não é só do Vélez, de todas as equipes. E pelas informações que eu tenho, o pessoal da região abraçou o Vélez para disputar a Liga Nacional, para disputar as competições. Como é que foi esse apoio e, ao mesmo tempo, a montagem do elenco, que você disse que teve que ser muito rápido, né? Hoje a gente tem jogadores aí no elenco do Vélez, como o Chitão, o próprio Gui Falcão, o Gui Santos, o goleiro PH, que inclusive foi o melhor do jogo ontem, escolhido pela transmissão da partida como melhor do jogo no dia de ontem. Como é que foi essa busca por apoio, busca por patrocinadores e também, ao mesmo tempo, essa montagem de um elenco forte para disputar todas as competições? Olha, obviamente que tudo requer uma concentração num primeiro momento para que o planejamento esteja montado, e a gente, claro, sabe que nem sempre a gente vai conseguir ser fiel àquele planejamento, mas também estar atentos às questões que eventualmente fogem desse planejamento, desse controle, para que a gente tenha sempre a condição de buscar as alternativas. Então, ter o planejamento, óbvio que ele é de suma importância, porém também criar as alternativas é de fundamental necessidade. E aqui nós temos o poder público, que é muito parceiro, como eu acredito que seja na esmagadora maioria das cidades do Rio Grande do Sul, sem o poder público, inclusive cedendo ginásio e dando as suas contribuições, não seria viável a gente ter uma equipe disputando uma competição, e aí independente se em nível nacional ou estadual. Então o poder público aqui, através do prefeito Abner, do vice-prefeito Luciano, a gente teve esse suporte. Aqui existe também uma pessoa que né, do agronegócio, ele é plantador, enfim, que é a família Bart, e o Gibi, mais precisamente, com a sua família de uma maneira geral, dão todo esse suporte, deram toda a condição, o alicerce, para que a gente tivesse condição de dar esse pontapé inicial. E aí orbita ele uma série de empresas, grandes empresas, que então abraçaram, como você bem disse, a ideia do projeto, para que pudéssemos caminhar, né? Porque a parte financeira ela é de fundamental importância e concomitante a isso, o conhecimento. Nossa comissão técnica, modéstia à parte da minha condição também, em buscar
fazer boas relações, ter boas pessoas. Hoje o futsal está muito pautado em termos de contratação dos agentes, coisa que na minha época não existia. Então os agentes monopolizam muitos dos grandes jogadores e eu acho que isso é importante, não é nenhuma crítica, muito pelo contrário. A gente tem bons contatos e buscamos então peças que eventualmente estariam buscando se reabilitar, como foi o caso do Gurgel, e ele deu muito certo aqui, tanto que acabou indo para o Japão e faz um excelente trabalho lá também. Tivemos outros nomes, o próprio PH, que vinha buscando um espaço para esse protagonismo que ele conseguiu construir aqui no Vélez, e isso se verificou, vem se verificando ao longo dos meses, dos jogos. E aí, claro, né, fomos atrás, quando perdemos o Gurgel, fomos atrás do Gui Falcão. O Gui Santos foi uma contratação também muito pontual que veio do futsal espanhol, era interesse dele voltar para o Brasil, estar próximo à família, e a gente então, com esse bom relacionamento, conseguiu encontrar Gui Vinícius. O Chitão já veio mais perto do início da temporada, também uma figura de liderança. As coisas conspiraram a favor e a gente percebe isso pelos resultados, obviamente, mas o nosso ambiente aqui é um ambiente muito favorável, no sentido de que nós temos ambições, claro, porém a gente entende exatamente o espaço que ocupamos hoje, precisamos marcar cada vez mais presença enquanto um projeto que vem elencar aí tudo isso que eu falei para você dentro da sua pergunta, para que a gente tivesse condição efetivamente de tirar do papel algo tão ambicioso. Agora projetando o confronto diante do Soberano, como é que vocês veem esse confronto diante do Soberano e como é que foi esse cronograma, essa logística do Vélez, que ontem jogou em Joinville, o Vélez voltou para Camaquã e depois vem a Sarandi, ou vem direto de Joinville para Sarandi? Como é que foi essa logística preparada pelo Vélez para esses dois jogos? Bom, primeiro, total respeito à equipe do Soberano, eu acompanho já há bastante tempo, eu tive a oportunidade de estar muito próximo do Cassiano, né, que era o vice-presidente, se eu não me engano, e sei da luta, de tudo aquilo que vocês, a diretoria, né, de certa forma, conseguiu construir, um ambiente que é muito importante para o futsal do Rio Grande do Sul, e é uma região que também respira o futsal. Então, saber que o Soberano, e a gente sabe que tem outras equipes, inclusive jogando a Liga Gaúcha, que também tem muita força, a gente fica feliz. Eu, como salonista, fico feliz por saber da relevância desse projeto, daquilo que vocês estão se dedicando para também buscar trilhar o caminho do sucesso, que independente de resultados, né, e falo isso para os nossos aqui também, claro que muitas vezes, e para o torcedor, por exemplo, o resultado está diretamente ligado se teve sucesso ou não, mas isso não é, para quem trabalha no esporte sabe que isso não é a principal valência. A gente tem toda uma condição por trás que precisa acontecer para que os resultados apareçam, e a gente vai então enfrentar uma equipe que está demonstrando ao longo de toda a temporada, mas que vem de anos atrás, alcançando, galgar esses espaços. Portanto, a gente sabe que o jogo vai ser dificílimo, total respeito à equipe, com grandes nomes, atletas renomados que passaram por grandes equipes. Então, acredito eu que é um confronto muito equilibrado, onde não existe favoritismo nenhum para nenhuma das duas equipes. Claro que jogar em seus domínios sempre dá uma força maior em virtude do torcedor, de conhecer o ambiente, mas tanto nós quanto o Soberano podem desfazer isso, porque são equipes de qualidade. A nossa logística, a princípio, a ideia era ir, sim, direto, porém a gente acabou tendo um inconveniente por questão de transporte. Então vamos no domingo de manhã, saímos no dia do jogo, para que a gente possa descansar esses 2 dias que temos, com algum treinamento que a nossa comissão técnica vai elaborar, em especial a análise do adversário, para que a gente tenha todos os dados e na hora da partida se faz diferença exatamente esses detalhes. Entender como a partida vai se apresentar, para que, sabendo que o jogo pode acontecer para terminar em 80 minutos, mas pode ser que vá a 90, pode ser que tenha os pênaltis ainda, então todos os cenários têm que estar bem avaliados e sendo entendidos, para que a gente consiga, no fim das contas, como também é a vontade do Soberano,
passar para a próxima fase. Então, as duas equipes têm totais condições para isso e entendo que serão 2 grandes jogos. O que vocês conhecem da equipe do Soberano, alguns atletas que você possa destacar, que conhece da equipe do Soberano e jogar a primeira partida fora de casa, o inverso do que foi com o Joinville, que teve que decidir fora. Jogar a segunda partida em casa pode ser um diferencial para o Vélez nesse mata-mata, ou você acha que isso pouco importa? Olha, em termos de jogadores, a equipe, de uma maneira geral, é uma equipe, né, qualificada, a sua comissão técnica também, bastante qualificada, conheço as pessoas que aí estão, talvez para não te deixar sem o nome, acredito que o Bagatini seja a principal referência da equipe, e como eu falei, é um atleta de renome nacional, internacional, passando por grandes equipes, mas todo time, todo plantel precisa se ter todo o cuidado, porque há uma estrutura de jogo montada, e aí a nossa comissão técnica, obviamente, precisa entender isso e está buscando fazer com que todas as avaliações possam ser trazidas para o grupo de atleta e, repito, esses detalhes não passem despercebidos. Em relação a jogar em casa a primeira ou fora, eu de verdade entendo que todo mundo que joga em seu domínio cria-se, né, uma atmosfera favorável. A gente não pode nunca ignorar isso, são questões anímicas que o atleta acaba trazendo para si. É óbvio que alguns vão dizer que jogar a primeira em casa é melhor, porque se você ganha o jogo, você empurra uma responsabilidade, isso sim, de fato, é verdade. Outros vão dizer que jogar a segunda em casa é melhor, porque se você tiver um resultado favorável no primeiro jogo, a coisa pode ser transformada a seu favor, só que isso tudo depende exatamente do que eu falei, as condicionais estão no resultado da primeira partida, então ter essa vantagem, se assim por dizer, né, porque acaba, pelo menos no regulamento, se dando isso como vantagem, o segundo jogo para melhor campanha, e aí nesse confronto acabamos tendo, né, esse benefício da melhor campanha. Eu entendo que é relativo, vai depender exatamente do comportamento de ambas as equipes nessa primeira partida, porque ela sim, ela tende a ser um diferencial, né, para aquilo que se pretende, tanto um time quanto o outro. E aí, óbvio que o que se decide, aonde vai se definir, é na segunda partida, mas a primeira ela é de suma importância, nós não podemos ignorar, sob hipótese alguma, a força da equipe do Soberano, independente do local que vai jogar, mas em especial jogando em Sarandi. Para a gente encaminhar aí o encerramento da entrevista, o Vélez vem de uma ascensão bem grande, né? O ano passado esteve na Série C, conseguiu acesso, este ano jogou a Liga Nacional, está bem na Série B, nas quartas de final. Onde este Vélez almeja chegar daqui para frente? Não estou projetando só esse ano, mas também os próximos anos, Nelsinho. Bom, Adriano, como eu te falei, uma das principais estratégias da equipe é ser uma referência, né, na parte sul do estado, figurar entre as grandes equipes, cada vez ter mais condição em termos de estrutura de catalisar grandes atletas, para que a gente possa vir dentro dessa intenção de ser uma referência, ter condição de buscar títulos importantes. Tudo isso estar dentro da ideia, da intenção da equipe enquanto projeto, mas a gente tem uma ideia de DNA mesmo, de característica, de atletas. Então, assim, a intenção enquanto competição é sempre estar figurando entre os melhores, mas existe toda uma parte social também que o Vélez já está fazendo, executando aqui em Camaquã, e aí, como eu disse antes, o fato de ter uma parceria com o poder público, isso também nos impulsiona a ser uma referência também para os jovens de uma maneira geral. Então há uma quantidade significativa de ideias aonde o projeto almeja chegar. Mas, para não fugir, repito, da sua pergunta, em termos de esporte, num curto espaço de tempo, nós temos pelo menos mais 3 anos de Liga Nacional, e a intenção, claro, é adquirir a franquia, para que a gente possa projetar mais longevidade ainda, e com os pés no chão, sabendo entender cada momento, tanto financeiro quanto
de percepção de competições, ter equipes fortes para que a gente consiga estar, repito, sempre nas cabeças de tudo que a gente for disputar. Nelson Bavier, ele que é o CO do Vélez, eu quero agradecer a sua participação por ter tirado este tempo de conversar com a gente, com os ouvintes da Rádio Sarandi, e também para nós conhecer um pouquinho mais desse trabalho que vocês desenvolvem aí em Camaquã. Muito obrigado e que vençam melhor nos 2 jogos aí diante do Soberano. Eu que agradeço, Adriano, o convite. Falar de futsal para mim é sempre um prazer, ainda mais para uma audiência qualificada como da Rádio Sarandi. Corroboro da sua palavra, da sua fala, que vença o melhor, que tenhamos 2 grandes jogos. Eu sempre prego que somos adversários e não inimigos, então que se tem tanto por parte do torcedor do Vélez quanto por parte do torcedor do Soberano uma boa receptividade para as 2 equipes. Aqui certamente a coisa vai ser desse jeito, tenho certeza absoluta que aí também uma cidade hospitaleira, teremos uma boa recepção e ali dentro da quadra que se decida da melhor forma, dentro das regras do jogo, para que avance aquele que de fato conseguir fazer com que isso aconteça para seguir dentro da sua ideia. Mas, repito, eu acho que ambos os projetos estão de parabéns e que seja merecedor aquele que, por de fato, fizer dentro da quadra. Um abraço. Maravilha, tá aí então Nelsinho Baviera, ele que é o CO do Vélez Camaquã, conversando com a gente então, agradecemos a sua participação e dizer que neste domingo então, a partir das 7 horas, a Rádio Sarandi transmite a partida diante do Vélez Camaquã, aqui em Sarandi, no ginásio Pedro Demarco, transmissão aqui em 103.3 FM, também no Facebook e no YouTube da Rádio Sarandi. O Cá Entre Nós, que tem o apoio do Sicredi, atenção produtor rural, os recursos do novo Plano Safra estão chegando no Sicredi. Fale com nossos gerentes, inicie seu planejamento. Sicredi é ter com quem contar. E Coprel Telecom, ligue ou mande o WhatsApp para o 0800 039 0039. Tenha hoje mesmo toda essa conexão. Coprel Telecom, conectando você ao futuro. Na sequência tem o Espaço do Saúde e Bem-Estar e o Cá Entre Nós retorna na próxima segunda-feira a partir da 1 da tarde. Lembrando, domingo, Soberano e Vélez Camaquã. Pela Série B, você acompanha todos os detalhes com a equipe de esportes da Sarandi. Grande abraço, excelente sexta-feira e um bom final de semana a todos.